Está no mover de Deus. Sustenta o mover de Deus. And by the way, E a propósito, Albury revival, it's finished. o avivamento que estava acontecendo It's gone. terminou. And I will explain it to you why. E eu vou te dizer por quê. Because you need people to nurture the move of God. Porque você precisa de pessoas para nutrir o mover de Deus. When you don't have people that teach and preach in the move of God, Quando você não tem pessoas para pregar e ensinar no mover de Deus, the word sustains the movement. a palavra sustenta o mover. When you don't have people to teach and to preach the word of God, Quando você não tem pessoas para ensinar e pregar a palavra de and Deus bring a revelation of what God is doing and e saying, trazer revelação daquilo que Deus está fazendo e dizendo you para know, aquele the mover, fire will extinguish. então o fogo vai se extinguir. And that's exactly what happened. E é isso que aconteceu. Unfortunately. Infelizmente. Another revival that died. Um novo avivamento que morreu. Because man Porque o homem, is always trying to put their fingers and fingerprinted on God's movement. o homem está sempre tentando colocar o dedo dele no mover de Deus. And it doesn't work. E não funciona. And that's, God, we need people that are revivalists in the way that they will sustain the move of God. Nós precisamos de through pessoas que teaching serão and avivalistas, preaching the word. mas que sustentem esse mover com a palavra, See, ensinando a palavra. this is what we want here. E é isso que nós queremos We want aqui. a solid move of God. Nós queremos um mover sólido And de a Deus. solid move of God E um sólido mover de Deus needs the word of God. ensina a palavra de Deus. Without the word of God, Sem a palavra de Deus, we can end up in nós podemos error. terminar em erro. We don't want to end up in error. Nós não queremos terminar em erro. We want to do well. Nós queremos ir bem. We want to grow in the move of God. Nós queremos crescer no We mover de want the Deus. move of God to go to other nations. Nós queremos o mover de Deus para ir a outras We're going to be nações. sending missionaries from here that will take the fire of God to other places. Onde nós vamos enviar missionários daqui que vai levar o mover de Deus em outros We don't want to lugares. see the fire to extinguish and to die. Nós não queremos que o fogo termine e morra. What feeds the fire is the word of God. O que alimenta o fogo é a palavra de Deus. The word of God will sustain the fire, sustain A the palavra Holy de Spirit. Deus vai sustentar o fogo, vai sustentar o mover. Are you all with me? Vocês estão comigo? Me But this is entenderam? not what I want to talk about. Mas não é isso que eu quero falar hoje, essa I manhã. want to talk about this morning Eu quero falar essa manhã why people change, and some people change it and get transformed by the glory of God. por que pessoas mudam e se transformam pelo poder de Deus. I've spoken on the presence of God, Eu falei sobre a presença de Deus, preparing you as your heart for the move of God. para cuidar de você, do seu coração, para o mover de Deus. Last Sunday, I spoke on the glory of God, the difference of the glory of God. So Domingo that we passado eu understand. falei sobre a glória de Deus e as diferentes glórias de Deus, And para que você today entendesse. I'm gonna give you that E hoje eu vou te dar the glory of God changed and transformed people. que a glória de Deus muda e transforma pessoas. If you're not transformed, Se você não é transformado, that means you never had an encounter with the presence of God. isso significa que você nunca teve um encontro com a presença de Deus. Because the presence of God Porque a presença de will Deus change you. vai te mudar. See, He changed me. Ele me mudou. I was an ex-drug addict. Eu era drogado. I worked as a stripper dancer. Eu trabalhava no stripper. I served hell good. Eu servi o inferno. And God took me out of that. E Deus me tirou de lá. He gave me a new life, new identity. Ele me deu uma nova vida, uma nova identidade. He put His fire upon me. Ele colocou o fogo dele And sobre then He mim. sent me out. E ele me enviou. But the transformation, Mas a it transformação, wasn't some kind of magic. não, a transformação às vezes não é mágica. God doesn't do magic. Deus não faz He's mágica. not a Philippine magic. Boom, you change. Ele não é um Deus que, pá, você muda na hora. Now, we can receive a prophecy. Nós podemos receber uma profecia. Yes, Sim, I 100% for it. sim, 100% But that concordo. prophecy Mas a profecia, will not help you into your process. não vai te ajudar no seu processo. We all have a process with Him. Todos nós temos um processo com We ele. all have, I called,
the wilderness process with him. Todos nós temos um processo que eu chamo deserto And the com ele. wilderness process, E o processo do deserto, nobody can go with you. ninguém pode ir com You você. have to go alone. Você tem que ir sozinho. You go by yourself. Você vai por você You mesmo. don't need nobody to take you by the hand, because by the hand you cannot take them into a process. Você não pode, ninguém pode te pegar pela mão e te levar ao processo. You see, the prophet can point it the way. O profeta pode apontar o caminho. The apostle can speak the way. O apóstolo pode falar o caminho. But you have to do the way. Mas você tem que estar no caminho. It's between you and him. É entre você e ele. It's not between you, the pastor, and him. No, no. Não é entre você, o pastor, e ele. It's not the pastor's responsibility to take you by the hand and help you with the process and say, you know what? I did the process for you. Now you come, I'll take you, I'll put you right here, you're ready to go. Não é responsabilidade do pastor fazer o processo por você. Uau, ele vai no processo, ele fala, vem que eu já fiz todo o Let me say processo pra você. something. Deixa eu dizer algo. Pastors are not babysitting. Os pastores não são babás. This is not a nursery, Isso não é um berçário. baby nursery. A enfermaria de bebê. Isso não é um berçário. You see people that it's serving God for 10, 15 years. Você vê pessoas servindo a Deus por 10, 15 They're still anos sucking their own pacifier e eles continuam com a chupeta na boca and drinking that milk. e bebendo o leite e com fralda ainda. By the way, we just put diapers in my dog. A gente acabou de colocar He's a fralda 14 no years old. meu She's cachorro. 14, 15 years old. It's about 85 years if you compare with a person. So he needs a diaper. But you understand what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Religious tells you that you need a babysitting. A religião diz que você precisa de moletas de uma babá. And the kingdom of God says that a certain time that you grow, now you became an adult, you're responsible with me. O reino de Deus diz que você vai crescendo, você se torna um adulto, então você é responsável. You're responsible. Você é responsável. So that means you're responsible to keep growing. Você é responsável para continuar crescendo. The prophet is not going to push you to grow, O or the profeta não apostle. vai te puxar You're para not você going to push crescer. you O there, you're going to apóstolo. get there. Hey, E ele vai te puxar, te levar aqui, te levar ali. thank you. Obrigada. You walked my walk for me. Você caminhou a minha caminhada You're para mim. such a good person. Você é uma pessoa maravilhosa. Y'all with me? Vocês me entenderam? I'm going to try to teach you this morning. E eu vou tentar te ensinar essa This is manhã. what apostle they do. E é isso que o apóstolo They're going to faz. push you to the limit. Ele vai te empurrar ao limite. They're not going to push you to fall. They're going to push you that you get out of your place of comfort place. Ele não vai te empurrar para você cair. Ele vai te empurrar para te tirar da sua zona de conforto. So then you can walk by your own legs. Então, para que você possa caminhar com as suas próprias pernas. Yeah? Some places, Alguns they lugares want to keep you baby. quer fazer você continuar sendo bebê. They just change the pacifier. Blue, E take eles the só blue, leave the mudam red a one. chupeta. Take the red, I get Chupeta a green fica one. velha da outra. They never teach you how to grow. Eles nunca te ensinam como crescer. That's okay. That's the power of God. E tudo bem, esse é o poder de Deus. Do you understand what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? So all churches, Todas as igrejas, let me say again, all deixa the eu dizer churches novamente, todas as should be a igrejas place tem que ser um to lugar teach you to grow. que te ensina a crescer. You want to know why they don't grow? Você quer saber por que eles crescem? Because not everywhere we have the presence of God. Porque não é todo lugar que a gente tem a presença de Deus. The presence of God will help you to grow. A Don't presença tell de Deus me vai te ajudar a that the crescer. glory of God doesn't push you to grow. Não Don't vem tell me me dizer que o seu Deus não está te empurrando para você crescer. Now that the glory of God doesn't push you to grow. Porque a glória de Deus não te puxa para crescer. You understand what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? I'm teaching you the right way in the kingdom of God. Eu estou te ensinando a forma certa no reino de Deus. I'm not teaching you my way.
Eu não estou te ensinando o meu jeito or my religious way to do things. ou minha forma religiosa de fazer I am coisas. teaching you in the kingdom of God there is just one way. Eu estou te dizendo que no reino de Deus só tem um jeito. You grow and you must grow up. Você cresce e você tem que crescer mais. Pra cima. Y'all with me? Vocês estão comigo? This is not a lack of love. Isso não é falta de amor. This is wisdom. Isso é sabedoria. This is knowledge. Isso é conhecimento. The Bible tells us this. A Bíblia nos diz isso. Rebuke, Repreenda, correct, corrige in love. em amor. If I love you, E se eu te amo, I'm going to correct. eu vou te corrigir. I have to correct. Eu tenho que It's corrigir. not because I don't love you. E não é porque eu não te It's amo. because I love you, I want you to succeed in Christ. É I porque, want you to grow. é porque eu te amo que eu quero que você tenha sucesso em Cristo e eu quero que você cresça. So sometimes Às vezes, I have to correct. eu tenho que corrigir. Sometimes Às vezes, I have to say something that you may take in a different way. eu tenho que dizer algo que talvez você entenda de uma outra forma. But God wants you to understand this is part of your process to grow. Mas Deus quer que você entenda que isso é parte do seu processo de crescimento. Y'all with me? Vocês me entenderam? I'm glad that you're here. I am glad that you're here this morning. Eu estou feliz que você está aqui essa manhã. See, first of all, we have to understand what Jesus did, Primeiro, a gente tem que entender o que Jesus fez. what he became. O que ele se tornou. So now I can't change or be transformed by myself. Eu não posso mudar e ser transformado por mim mesmo. But in Christ, which is his presence, Mas Christ em himself, Cristo, que é a presença dele, he gave me the ability ele me deu a habilidade to change and be transformed. para ser mudado e transformado. Now watch this. Então veja isso. Do you believe that Jesus had no sin? Você crê que Jesus não tinha pecado? 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 21. Thank you. Christ never did anything wrong. Anything. Jesus não fez nada Never. errado. Nunca. But God punished him as if he had. Mas ele foi punido como se ele tivesse. Why? Por He quê? had to be punished. Ele teve que ser punido. He had to win. Ele teve que ganhar. He conquered. Ele conquistou. Now in Christ, E agora em I Cristo, also can conquer it. eu também posso conquistar. Yes. Eu posso Is that vencer. right? Or no? Está certo ou não? Hallelujah. It says here, E diz aqui, and we become right with God when he belonged to Christ. We become right because he is right. nós nos tornamos certos em Cristo porque Ele se tornou I certo. became right Eu me tornei because certa he is right. porque Ele é certo. So he gave me the ability to be right because he is right. Ele me deu a habilidade de acertar porque Ele acertou. So in Christ, Então em Cristo I can change. eu posso mudar. In Christ, Em Cristo I can be healed. eu posso ser curada. In Christ, Em Cristo I can change my thinking, my ways, eu posso mudar meu pensamento, meus because his caminhos, ways porque os caminhos dele are perfect. são perfeitos. To me, I see this way. E para mim eu vejo dessa forma. It's easy to see it. That in the presence É of fácil God, de ver que na presença de Deus there is transformation. tem transformação. Why I'm saying change to be transformed? Por que que eu digo mudar de ser transformado? Because you have to change your mindset. Porque você tem que mudar a sua mentalidade. You have to change your ways. Você tem que mudar os seus Sometimes caminhos. you have to change your opinions. Às vezes a gente tem que mudar a nossa opinião. The only way you're going to be transformed by the light that transformed us A única Christ. forma de você ser transformado pela luz que nos transforma is if I change my é mindset. se eu mudar a minha mentalidade. The word repentance in A Greek palavra se arrepender em grego means significa change your mindset. muda a sua mentalidade. Do you know that? If you don't Você know, sabia check disso? yourself. Então checa você mesmo. So what Jesus was saying O que Jesus estava to the dizendo people when he came, quando as pessoas vêm, when Jesus came, quando Jesus veio, what he said, o que ele disse?
not for you to feel sorry. Não para você se sentir, coitadinho. No. Não. He came and he said, Ele veio if you e don't disse, change your mind, se você não mudar a sua you're not mente, going to receive the new. você não vai receber o novo. If you don't change Se você não muda your o ways, seu caminho, your thinking, o seu pensamento, your habits, os seus you're hábitos, not going to be able to experience the new. você não vai ser capaz de experimentar o You're novo. going to stay in the old. Você vai continuar no And velho. Jesus said E Jesus disse, that only a new wineskin somente odre novo is able to retain the new wine. é capaz de reter o vinho novo. You know the difference between the old wineskin and the new wineskin? Você sabe a diferença de odre velho para odre novo? It's here. É aqui. Jesus was telling the hypocrites, because he called them hypocrites, Jesus estava dizendo para os hipócritas, to the religious people, para os to the religiosos, Pharisees. para os fariseus. You know, he said this to them. Ele disse isso para eles. You're only going to be able to receive me. And you know how old Jesus was? Você só será capaz de me receber. Você sabe quantos anos, quão velho Jesus era? He was only 30 years old. Ele tinha 30 anos. As a young man, Ele era um homem jovem, full of power and glory cheio and de poder, authority. de glória e de autoridade. Amém. And I'm sure that a lot of people look at him and say, me? E eu Submitted to him? sei que muitas pessoas olharam para ele e falaram assim, eu me submeter a você? No. Não. This man is 30 years old. Esse homem só tem Long 30 anos, hair. cabelos Dressed compridos, weird. se veste de forma I'm not estranha. going to submit to Eu him. não vou me submeter a ele. See, authority is not about age. Autoridade não é sobre idade. It's not about the color of your hair. Não é sobre a cor do seu cabelo. Authority is something very, very serious when it comes to God. Autoridade é algo muito, muito sério quando vem. When God Glória a Deus, places coisas an de Deus. authority, let me give you an example. My covering is 48. I'm 54. That Ok, means I'm deixa eu not te dar um going to be exemplo. able A because minha it's 48. cobertura tem 48 e eu tenho 56. Think about it. Então Você tá pensa. me deixando velho, mais velho. That's 56, 54. I'm 54. 54. É pra eu parecer mais alto. Okay. So, that's okay. Come on. Wow, okay. I felt old now. No, mature. Mature. Experience. Mature. See? You understand what I'm saying? The Você maturity entende? is not how long you are in Christ. Não é quanto tempo você está em Cristo. Maturity comes of how much you know the scriptures and how much Jesus is in you. Maturidade vem de quanto você conhece a palavra e o quanto você tem de Jesus em você. I can tell you today, Eu posso te dizer I'm hoje, not the same person from 10 years ago. eu posso dizer que hoje eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. Why? Por quê? Because the scriptures, Porque a palavra, which is Jesus himself, porque é Jesus ele mesmo, it builded me construiu em mim maturity. maturidade. And I'm still being mature. E eu continuo amadurecendo. You can't say I'm mature enough, so I don't need to mature it anymore. Eu não posso dizer que eu sou maduro o suficiente e que eu não vou amadurecer We're all mais. growing. Todos nós And estamos if we crescendo. understand that we are growing, E se você entender que nós estamos that crescendo, we have seasons in our lives, that que we nós grow temos from estações na nossa glory vida, to e a glory, gente vai de glória em glória, that we grow with Him, que nós crescemos com Ele, that we have different seasons in our que lives, nós temos diferentes estações and na those nossa vida, seasons are not to punish us. e as estações não são para nos punir. It's good to know. É bom Because a lot saber. of people think, oh, I'm going through this, you don't know what is going on. Hell broke loose. Ó, e muitas pessoas falam, você não imagina o que eu estou passando, eu tenho passado muitas coisas. We all go through something. Todos nós passamos por But you want algo. to know why? E você quer saber por God, quê? He wants to stretch your faith. Deus quer esticar a sua He fé. wants to stretch you as a man and woman of God. Ele quer esticar você como homem e mulher de You Deus. understand what I'm saying? Você entende o que eu estou dizendo? Aw. See? That's the way it is. É a forma que In é. the kingdom of God is no such a thing of No reino de Deus não bloom and existe bloom, roses and all that stuff. ó,
flores e flores. In the minute that God gives you authority and gives you an assignment, No momento que Deus te dá autoridade, Ele te dá uma missão. your face is put in hell. E a sua face é colocada no inferno. Wanted. Procurado. Não oferece recompensa. Not pay rewards. If you got that man is Se você achar essa pessoa, healing too many people. esse homem tem curado muitas pessoas. You know, that man, by God, he is preaching too good. E aquele homem, através de Deus, ele tem pregado muito bom. That man, by God, by the Holy Spirit, Aquele homem, através do Espírito Santo, it brought too many people, too many souls into the kingdom tem of God. trazido muitas pessoas, muitas almas ao reino de And that Deus. bothers the enemy. E isso incomoda o But inferno. if you are in the presence of God, Mas se você está na presença de that Deus, is the secure place. esse é um lugar seguro. Yes. The presence of God will protect you. A presença de Deus vai te proteger. The presence of God will enrich you. A presença de Deus vai te enriquecer. The presence of God will guard you. A presença de Deus vai te guardar. And there will be no demon in hell. E não haverá demônio no inferno. Remember what God said to Moses. Lembre-se daquilo que Deus disse a Moisés. I'm going to hit you in that rock. Eu vou te esconder. Obrigada, eu queria falar outra palavra. Eu ia te esconder na rocha. Now that goes Revelation. E aí vai a revelação. Who is the rock? Quem é a rocha? Who? Even in the Old Testament, Até Jesus mesmo appeared no as a rock. Velho Testamento, Deus já estava revelando Jesus. God said to him, Deus diz a ele: your protection, a tua proteção, your covering, a sua cobertura, what you need o que você is precisa in the rock. está na rocha. Yes. Come on. Yeah. Ah, Jesus. Now let's keep going. Então vamos This is continuar. going to be good. This is going to be Isso good. vai ficar bom. It's just starting. Nós só começamos. Philippians chapter 5, verse 5 through 8. Filipe, chapter 2, capítulo 2, verses 5, 6, 7, and 8. versículos 5, 6, 7 e 8. You should think about things in the same way that Christ Jesus taught. Você tem que pensar em coisas da mesma forma que Jesus pensou. Christ had the same nature as God. Cristo tinha a mesma natureza de Deus. He was completely equal with God. Ele era Yeah. completamente igual a Deus. Yes or no? Sim ou não? He was equally to the Father. He is equal to the Father? Ele Yes, é it says here. igual a He Deus was Pai, completely, sim. not only a piece of it, but complete equal to the Father. Ele era completamente igual ao Pai, não um pedacinho. Ele But era he did not completamente- try to keep hold of that. Mas ele não tentou Abusar. abusar disso. Instead, Em vez disso, he chose to live heaven. ele escolheu viver os céus. No, Deixar os céus. to live, yes. É. He took for himself the nature of a slave. E ele tomou para Watch si a this. natureza de escravo. He became like a human. Ele se tornou humano. And when he lived as a man on the earth, E quando ele vivia como um homem na he terra, made himself even less important. Do you know e that? ele se fez de menos importante. Jesus never took the Father's authority. Ele nunca pegou a autoridade do Pai. He always pointed to the Father. Ele sempre apontava ao Pai. He said, the Father sent me. E ele dizia, o Pai I me am enviou. doing this for my Father. Eu estou fazendo isso I por came meu to Pai. the earth because my Father. Eu vim à terra por causa do I meu was Pai. sent before people because my Father. Eu fui enviado às pessoas por causa do meu Pai. He understood authority. Ele entendeu a autoridade. Yes. Now, let's keep doing. Então vamos continuar. Okay, at the cross, Na cruz, Jesus became the recipient. You know what the word Jesus se recipient? tornou Recipient. recipiente. It means recipient means a thing or a person that receives Recipiente significa uma pessoa ou uma coisa que recebe. of all the sins committed by Ele humanity. recebeu todo o pecado cometido. He became like every
other human being, carrying out our iniquity and carrying our rebellion. Ele se tornou como um humano, carregando toda a nossa iniquidade e rebelião. He was born without sin and never sinned. Ele nasceu sem pecado e nunca pecou. He became a sin his own free will because of his love for us. Ele se tornou pecador da sua própria vontade. Tornou pecado. Ele se tornou pecado por vontade própria, por amor a nós. In order to conform to our nature so that we could become E para se tornar a nossa natureza, to become the righteousness of God. para in se him. tornar a justiça de Deus. He gave us his identity or Ele DNA. nos Do you know deu that? a identidade dele. He gave us his DNA. Ele nos deu o He gave DNA us dele. his identity. Ele nos deu a sua It's identidade. not your identity anymore in the kingdom of God. Não é a nossa identidade mais. It is his identity É a identidade dele, in us. nem nós. It is his DNA. É o DNA dele. Through what? Through his blood. Através de quê? Através do sangue dele. And what the Bible says about the blood. E o que a There Bíblia diz is sobre o sangue? life in the blood. Que tem vida no sangue. That life Essa is the vida DNA of Jesus. é o DNA de It is Jesus. who Jesus is É quem Jesus é in us. em nós. We accepted him. Nós aceitamos ele We got all that Jesus had was transferred to us. e tudo aquilo que Jesus tinha foi transferido a nós. You understand? Vocês entendem? Come on. Now watch this. Então Jesus, veja isso. Jesus, he conformed. You know what the word conformed means? Jesus conformou. Se Confrontou. conformed. No. Não. Qual é a Se palavra ajustou, conformed? se encaixou, se Ele encaixou. ajustou. Yes, that's the right word. You know, the word conformed means a type or being similar in form or type. A palavra ajustar significa se tornar Similar similar or ou parecido. type to our image, so we could A be nossa transformed. imagem. So we could be transformed into his likeness. Para que nós pudéssemos ser transformados à imagem dele. So he conformed himself as a human. Então ele se adequou como humano, 100% human, 100% 100% divinity homem, of God. 100% Deus. And why he did that? E por que ele fez So isso? we could be conformed in him. Para que nós pudéssemos ser parecidos, semelhantes The a only ele. way was him going through it E a única to forma give us é the ele ability passar to pelo also processo. to become just like him. Para nos dar a habilidade de se tornar como ele. And you walk with me. Todos vocês estão comigo? In Romans 8, 29 and 30, Em Romanos 8, 29, 29 e 30. for whom we foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. So he predestined us Ele nos predestinou to be conformed to the image of para Jesus, sermos semelhante à imagem de Jesus. that he might be the firstborn among many brethren. Yes. E para que ele fosse O primogênito. o primogênito. Moreover, whom he predestined, this he also called. Aí aquele que ele predestinou, ele também chamou. Who he called, Quem foi chamado, this he also justified. e ele também justificou. And whom he E justified, aquele que ele justificou, he also glorified. ele também glorificou. Aleluia. It's right there. Está lá. So that means the presence of God does that. He Isso transformed significa us. que a presença de Deus faz isso. So what we need Então, as o a que nós church precisamos como is igreja the presence of God. é a presença de Deus. What America needs O que a América precisa is the presence of God. é a presença de Deus. Yes. What Brazil needs. O que o Brasil precisa? What? A presença de Deus. The presence of God A presença de Deus set a nation free. liberta uma nação. Amen. He set the Israelites free
through Moses, the presence did that. More than 6 million people. Ele libertou os israelitas através de Moisés. Now watch this. E a presença de Deus estava The lá. anointing and the gifts are personal. A unção e o dom são pessoais. But the presence of God Mas a presença de is Deus corporative. é corporativa. When the presence comes, Quando a presença vem, everyone is touching. todos são tocados. But you don't need the church for that. You can exercise in your house the Mas você presence não of precisa God. da igreja para isso. Você pode exercitar isso na sua Because casa. it's not in the building. Porque não é no prédio. It's in your temple. É no seu templo. You're with me? Vocês estão comigo? Remember that Moses, Se lembre que he Moisés, built a tent outside the camp. ele construiu uma tenda fora Acampamento. do acampamento. And he called that tent the tent of meeting. E ele nomeou aquela tenda como a tenda da reunião, do encontro. And Moses had an encounter with God in the tent every day. E Moisés tinha um encontro com Deus naquela tenda todos os dias. Now, you don't need to do that in your house. Você não precisa fazer isso na You sua are casa. the tent. Você é a tenda. We are the temple. Nós somos o templo. Let the Holy Spirit, Deixa o Espírito Santo, which abides in you, que habita em você, become stronger, se tornar forte, overtake you, te tomar, overflow your life, fluir na sua vida and fill you e te encher with His presence. com a presença dele. Yes. Amen. I don't need a revival to go in the building. Nós não precisamos de um avivamento, de ir num In prédio the New para Testament, avivamento. in the New No Testament, Novo He Testamento, called us to be revival. ele nos chamou para sermos avivados. Ah, yes, Hallelujah. Jesus. Obrigada. The Holy Spirit came just once, actually twice in the book of O Acts. Espírito Santo veio uma vez, aliás, duas vezes no You livro remember? de Atos. Vocês se lembram? Chapter 2, Capítulo 2, it came upon the Jewish people. que the veio Jews. sobre os judeus. 120 Jews. 120 Why judeus. first the Jews? Por que primeiro os judeus? Because he said, first the Jews and then the Gentiles. Porque ele disse, primeiro os judeus, depois os In gentios. chapter 10 of the book of Acts, No capítulo 10 do livro de the Holy Atos, Spirit came the second time o Espírito Santo veio pela segunda vez upon the Gentiles. sobre os gentios. And then the word of God was fulfilled. Então a palavra de Deus foi cumprida. Very good. Amen. But when you read it Mas after quando that, você lê depois you disso, don't see none outpouring of the Holy Spirit você extra não vê nenhum derramado do Espírito Santo extra, like that one. como aquele. Why? Por quê? Because in the New Testament, Porque no Novo Testamento, you became the temple. você se tornou o The templo. Holy Spirit abides in you. O Espírito Santo habita em ti. So be the revival. Então seja o Let avivamento. the same Spirit of God Deixa o mesmo that Espírito de came in the Deus book of Acts que veio no livro de Atos now to minister and to move from inside out of you. de ministrar e mover de dentro de você. Become the pool of Bethesda. Seja o tanque de Betesda. Amen. Nothing against outpourings. I'm not. Nada contra o derramar. Outpourings are good. But Derramar é when bom. God brings an outpouring of the Holy Spirit, Quando Deus traz o derramar do Espírito Santo, there is a meaning of it. tem significado. You know, it's not only for us to have fun. Não é só para nós nos divertirmos. Why God brought the move of God in Albury? Por que que Deus trouxe o mover de Deus em Albury? Very simple. Simples. Hundreds of testimonies says Muitos testemunhos eles dizem that all the young, que todos os jovens, they went in the altar and they gave their lives really to Jesus. que eles foram ao altar e eles verdadeiramente entregaram as suas vidas They a Jesus. recognized their sins. Eles reconheceram os seus They pecados. spoke their sins in the altar and asked God to heal them. Eles falaram os seus pecados no altar e pediram para Deus curá-los. It was why he came like that, because it actually was a dry bone place. Na verdade, era um lugar de ossos secos. You know, the first time they had a revival was 1970, and then all those decades until now, there was nothing. Então, a primeira vez que eles tiveram um avivamento foi em 1970.
E Yeah. até então não houve nem. So the young people was crying out for the presence of God. Então os jovens estavam clamando pela presença When de you Deus. cry out for the presence of God, Quando você clama pela the presença de presence of God Deus, will show up. a presença de Deus virá. Y'all with me? Vocês me entenderam? Hallelujah. Aleluia. Praise the Lord. Glória a Deus. See, we need to be continually transformed from glory to glory. Nós precisamos continuar sendo transformados de glória em glória. There is a problem. That is a problem when we are not in the process of being changed. Tem problema quando nós não estamos num processo de ser mudado. It means we do not currently walk in the glory or the presence. Significa que Of nós God. não estamos andando realmente na presença de Deus. This is the reason for the lack of transformation. We observe E é por isso que muitas vezes nós vemos a falta de transformação. in the lives of many believers. Nós absorvemos a vida de muitos cristãos. We observe. Nós observamos That's good. a vida de muitos cristãos. They are not regularly exposed to the presence of God. E eles não são regularmente expostos à presença de Deus. See, in 2 Corinthians chapter 3, verse 18, E em 2 Coríntios capítulo 3, Watch what versículo the Bible 18, say. olha o que a Bíblia and we diz. all with unveiled face, E nós unveiled, descortinamos as coisas continually seeing as in a mirror the glory of the Lord. para Continuamente vemos refletindo digo a glória de Deus. Now watch what transformation does. All Então veja o que transformação faz. progressively being transformed. Progressivamente somos transformados. If people are not being transformed, something's wrong there. Se as pessoas não estão sendo transformadas, algo errado aí. Something is wrong. Algo está errado. So we need to go to God, Nós temos que ir a Deus, ask Him to forgive us, pedir Ele para nos and perdoar ask Him to show what is the hindering of my transformation. e perguntar a Ele qual é o impedimento que eu não estou sendo transformado. It's so easy. É muito fácil. When you go to God and you ask Him, Quando você vai a Deus e você pergunta a Ele, what I need to do to change. o que eu preciso fazer para mudar? Let me say something to you. Deixa eu dizer algo a você. And please don't get me wrong. I'm gonna touch some places that it will hinder you to change and be transformed E in por the favor, presence of God. não me entenda errado, mas eu vou ter que tocar em alguns pontos. Number one, rebellion and stubborn. Número 1, rebelião Stubborn. e teimosia. Teimosinho. O teimosinho não consegue. O teimoso não consegue mudar. It doesn't matter. It's not about the other person. Não é sobre a outra It's always pessoa. about us. Sempre é God sobre is nós. he's not interested in the other side. He's Deus não está interested in you interessado to no change. outro lado. Deus está interessado em você, So, em te mudar. don't look around. Não olhe em Look in volta. the mirror. Olha no espelho. I need to change. Eu preciso mudar. And change. E mude. Don't worry about the others. Não se preocupe sobre os outros. It is the Holy Spirit É o Espírito Santo. responsibility, É a responsabilidade do Espírito Santo. not us. Não nossa. It's not what the Bible says that He transformed and He changed. Não é isso que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo transforma e muda? Yeah. Sim. Yeah, that. É isso. Yeah. Now, Agora, let's continue. vamos continuar. Hope you understand my point here. Eu espero que você entenda o meu I'm ponto saying aqui. those things because I want you to grow. Eu estou falando isso porque eu quero que você I love you. cresça. Pastor Priscilla love you too. Eu amo você, pastora Priscila também te ama. You know, let me give you some obstacles to change and transformation. Deixa eu te dar alguns obstáculos para Let's go. mudança e Are you ready for transformação. those obstacles? Vocês estão prontos para esses obstáculos? Okay. Even when we have a strong desire to be changed and transformed, we often discover certain character, Mesmo que a attitudes gente and tenha, behaviors. ok, mesmo que a gente tenha um profundo desejo de ser mudado e transformado, Rodolfo, can you help me here? Can you help me put this down? I want to então get nós closer to that. descobrimos atitudes, características e Thank you. comportamento. Thank you. Okay. Thank you.
and behaviors atitudes e comportamento within us that block the process. I'm que going to está em nós que bloqueia o processo. let us uncover some of that obstacles so that we can effectively remove them. Então vamos Effectively. descobrir alguns desses obstáculos Number para one. que efetivamente nós podemos Número removê-los. uno. Número um. Número uno. Number one. Now watch this. Veja Rebellion, isso. Rebelião, stubbornness, teimosia and idolatry. e idolatria. Those are three things Essas são três coisas and one thing e uma that work, Três em um. they work together. que trabalha The junto. Bible says that the rebel is also idolater. A Bíblia diz que o rebelde também é idólatra. Now in 1 Samuel chapter 15 verse 23, please hear Em this. 1 Samuel 15:23. 15, 23, For rebellion is as serious as the sin of divination, porque rebelião é um pecado como o pecado de adivinhação. and disobedience is a false religion and idolatry. E desobediência é falsa religião e idolatria. Because you have rejected the word of the Lord, Porque você tem rejeitado a palavra de Deus, he also has rejected you as a king. ele This was também tem rejeitado você. Samuel prophesying to Saul. Então isso era Samuel profetizando para Saul. Now in Proverbs 29:1, Então em Provérbios 29:1, for people who hate discipline and only get more stubborn, e para pessoas que odeiam disciplina e continuam em sua teimosia, there come a day when life, now watch this, life tumbles in and they break. e haverá um dia onde a vida muda, They break. Tumbles. Peça. onde ele tropeça And they break. e eles se quebram. But by then it will be too late to help them. Mas aí será muito tarde para ajudá-los. Are you hearing what I'm saying? Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Why? Por quê? Because the Bible doesn't play with rebellion. Porque a Bíblia não brinca com rebeldes. Não brinca. Não brinca. The rebellious need to understand and change. O rebelde precisa entender e mudar. That's the only way of transformation. Essa é a única forma de transformação. Nobody can do anything. Ninguém pode fazer nada. If there is in the heart, Se está no seu coração, you need to change. precisa mudar. You all with me? Vocês estão comigo? Hallelujah. Romans 13 verse 1 through 7. Romanos 13, versículo de 1 a 7. Here God tells us about authorities. This is very serious. Aqui Deus nos fala sobre And autoridade. this authority is any authority. E a autoridade é qualquer autoridade. Kingdom authority A or autoridade do reino, governmental authority. autoridades do governo. You see, those authorities are established by the hand of God. Essas autoridades foram estabelecidas pela mão de Deus. It's hard to see it like this way, right? É difícil ver dessa forma, né? That is truth. Mas é It's verdade. right here. Está aqui. Let me read it for you. Deixa eu ler para você. Romans chapter 13, verse 1 through 7. Romanos 7, do versículo 13 ao... Do 1 ao 7. Não, do 1 ao 7. Be a good citizen. Seja um bom cidadão. All governments are under God. He said all, Todo not some. governo está debaixo de Deus. The government of God and the government of this earth. O governo de Deus e o governo dessa terra. We can have our preferences, that's good. Nós podemos ter nossas preferências e tudo bem. But this is the word of God. Mas essa é a palavra de We, Deus. we can play with this. Nós não podemos brincar. It is what it is. É o que é. So now, and so far, if there is a peace and order, it's God's order. It is God's order. Então, tudo está debaixo da ordem de Deus. Do you know God is a God of order? Você sabe que Deus é um Deus de ordem? So life responsibly as a citizen, if you're irresponsible to the state, then you are responsible with God. Então, nossa responsabilidade é de sermos bons cidadãos. Repete para mim. If you're irresponsible to the state, Se você é irresponsável ao Estado, then you're irresponsible with God. então você está sendo irresponsável com Deus. And God will hold you responsible. E Deus vai cobrar de você By the way, this is responsabilidade. the MSG translation. E Okay? essa é a MSG. MSG translation. tradução.
If you are responsible to say, duly constituted authorities are only a threat if you are trying to get by with something. Constituted authorities are only Autoridades são a threat ameaça if you are trying to get by with something. se você tentar, Fazer um esquema para sair com alguma sim, coisa. se você tentar Botar passar, um jeitinho. manipular. What he's saying, O que ele está dizendo? he says this. Ele diz isso. Every time we're trying to overcome an authority, Toda vez que a gente tenta passar uma autoridade, it's not okay. não está It is certo. wrong in the eyes of God. Está errado aos It olhos de doesn't Deus. matter if the authority is good, bad, Não importa se a black autoridade é and white, boa, purple, red, ruim, it's authority. preta, branca, vermelha, é And uma authority, autoridade. it's authority established by God. E a autoridade é uma autoridade estabelecida por Deus. It says right there, read it. E diz aí, é só ler. Just read it. Leia. I like when we read the scriptures, Eu gosto quando nós because lemos then we a don't come palavra. up with our own opinions in the Então nós scriptures. não temos que vir You com a see, nossa in the própria opinião. scriptures, there's no opinion. Então na palavra de Deus não existe I opinião. don't care the opinions that is not lay with this is not here. Eu não quero opinião que não está alinhada com a I palavra don't de listen to Deus. that kind of Eu opinion não ouço isso, because it's not based in the Word of God. porque não está baseada na palavra de Deus. So, you know, it's good, sounds good, but it's not the Word of God. É bom, parece bom, mas não está alinhado com a palavra de Do Deus. you want to be at good terms with the government? Você quer ter bons termos com o Be a governo? responsible citizen, you get just fine. The government working Seja- to your advantage. Ok, seja bom cidadão, Advantage. cidadãos que vai correr tudo bem. But if you're breaking the rules right and left, Mas se você watch quebra out. as regras, Right and left. direita e See, esquerda, that's what God told me. e é isso que Deus me falou. Doesn't matter if you're right or you're left Não importa se você é direita ou esquerda, in politics. na política. If you're not respecting governmental authority, Se você you não are respeitar breaking o that and you're governo, breaking the rule. você está quebrando isso e você está quebrando a He said, regra. doesn't matter if you're the right or the left. Ele está falando, não importa se você é da direita ou da esquerda. We can't break what God established. Nós não podemos quebrar aquilo que Deus estabeleceu. Amém. I'm just giving you the truth. Eu estou te falando a verdade. Sometimes we have a lot of opinions on it. Então, às That's vezes, a good. gente tem muitas opiniões. Isso é It's bom, not the word of God. mas não é a palavra de Deus. Are you all with me? Vocês me You entenderam? know that the kingdom of God is about the word of God. Você sabe que o reino de Deus é sobre a palavra de It's not Deus. about how I feel. Não é como eu me sinto. It's not about what I think. Não é sobre o que eu It's penso. about what the scripture says. É sobre o que a palavra diz. Whatever the word says, I have to do it. O que a palavra disser, eu tenho que fazer. There is no bargaining with the word of God. Não tem negociação com a palavra de Deus. It is what it is. É o que é. Yeah, it is what it is. É o que He é. said, if I don't obey government authority, he said, punishment will come to me. Judgment. Ele will disse come. que se eu não It's obedeço right a here. palavra de Deus, julgamento virá sobre mim. It's not God judging, it's me. I am judging myself because I don't respect the authority. Não é Deus julgando, sou eu julgando a mim mesmo porque eu não respeito a autoridade. You're with me? Vocês estão comigo? Proverbs 17:11. Provérbios 17:11. Evil people are eager for rebellion, but they will be severely punished. Pessoas más, eles são rebeldes, mas eles serão severamente punidos. In Luke chapter 6, verse 46, 47. Lucas capítulo 6, versículo 46 e 47. Why are you so polite with me? Always say yes, sir. Por que que And você, this is Jesus saying. Jesus dizendo, por que que você está sempre muito educado comigo, sempre falando sim, Senhor? Yes, sir. Sim, Senhor. No, sir. Não, Senhor. That's right, sir. Isso está certo, But Senhor. never doing a thing, I tell you. Mas nunca diz algo que eu... No, not doing a thing. that I Mas tell you. não fazendo as coisas que eu tenho te pedido. Ah, man, Is there? I can say things.
Eu posso dizer coisas. I can say, yes, sir. Yeah, man, I'm talking about everybody. I'm not only Eu talking estou about falando sobre church todo mundo. authority. I'm talking about authority in general. Eu estou falando sobre autoridades How em many of you geral. have bosses? Quantos de vocês têm chefes? Sometimes we don't like the boss. I love my boss. You do, but not everybody likes the boss. Ah, Yeah? nem todo mundo gosta do seu chefe. But the Bible tells me Mas a Bíblia me to diz submit to Him. para me submeter a That's Ele. where the blessing comes. E é de onde My a bênção vem. submission to the man, I don't like it. Se eu me submeter ao homem que eu não But gosto, he is my boss. quando ele é meu He has the chefe, power to fire me. ele tem o poder de me demitir. So, if I want to be okay with God Se eu and quero walk ter- accordingly to the kingdom, Se eu quero estar bem com Deus de acordo com o reino, I obey my boss. Of course, I'm not going to jump out of the bridge if he tells me to jump claro, out eu of the não vou bridge. me jogar de uma No. ponte se ele mandar eu But I'm going fazer to isso. listen to my boss. Mas eu vou When ouvir he meu asks me to do chefe. something, Se ele me pedir para fazer algo, yes, sir, I'll do it. sim, Senhor, sim, eu farei. Even if you don't like it. Mesmo que você não The goste. blessing is in obedience. Oh, yeah. A bênção está na obediência. There we go. E na submissão. Sometimes it was hard to me. Sometimes, listen, it's hard. Eu sei que é difícil. I know. Sometimes you go like, Às vezes você vai, Tá you estranho. go inside a room and go like, ah, ou então você vai dentro de uma sala e você grita, morre assim mesmo. no. And God says, yes. E Deus fala, You sim. go, no. Você fala, He não. said, E yes. Deus fala, yes. Aleluia. Can I give you a nugget revelation? Posso te dar nugget? You're Uma only revelação. going to move from one job to the other. Now watch this. Você só vai mover de um trabalho para outro If you do well with your boss. se você fizer bem com o seu chefe. God will, because he said this. Porque ele disse isso. If you are, Se você é, como é que se fala, meu Deus? No, if you are good with little, se você for faithful with fiel, little, I will give you much. eu vou te dar mais. Proverbs 22. Proverbs 22:29. Write it down. Thank you, Pastor Massa. You understand what I'm saying? Vocês entenderam o que eu disse? It's all about moving. I want to leave my job. I want a new job. Ah, eu quero um novo trabalho. Respect your boss. Respeita o seu chefe. And God will shift you from that into something new. E Deus vai te mudar de lá para algo novo. No tempo de You Deus. understand what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Every time we try to do things by our own, Toda vez que a gente tenta fazer na nossa força, we perish. nós perecemos. Or we stay years going Ou in então a circles, gente caminha em círculos, like the círculos, Israelites. como os israelitas. Huh? You going to define how long you're going to be in circle. Você decide quanto tempo você vai ficar em círculos. It's not God. Não é Deus, It's you. é você. Obedience is better than Obediência é melhor que sacrifício. E eu ouvi melhor que gordura. aí a Ruth tá ligada. Sacrifice. Ela já sabe. You with me? Do you understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu falo? I love you. Eu amo I vocês. said I love you. Eu disse, eu amo vocês. I have to say this. This is part of. Eu preciso ter Because esse maybe people wondering why this one changed, that one doesn't, what happened with this E one, às vezes what talvez happened with você that se one. pergunta, por que alguns mudam, outros não, esse I não, aquele não? always thought about this. Eu sempre pensei sobre isso. When we had a move of God for a year and a half there, Quando nós people tivemos were o mover de coming, Deus por um ano 200, e meio, 250 people, pessoas vinham 100, 200 falling under the power. pessoas, Fire, caindo no boom, poder de Deus, pah, fogo. okay, you want to change. A week after, Uma semana depois, same thing. mesma coisa. And I said, wait a minute. Só minuto. Why they not changing? Por que não houve mudança? It's God. É Deus? Não. The anointing, when touch it, is help us to be transformed, yes. A unção toca e nos ajuda a ser transformados. But if the vessel is not receptible,
Mas se o vaso não é receptível, or if the vessel have cracks, ou se o vaso tem rachaduras, the oil will go pass through it and o óleo leave. vai passar e vai embora. And you will never retain that. E nunca você vai reter You isso. can, if you have any other thing Se você tem alguma or coisa, a sin in your life, ou um pecado na sua you vida, can retain the oil. você não pode reter o óleo. He just gonna pass like electricity. You're gonna feel like. Ele vai passar como eletricidade. But Você then vai after sentir. 10, 15 minutes, Mas depois de 10, 15 minutos, then you go home. You're gonna say, "What happened? então você vai Why?" para casa e vai And falar, o que aconteceu? the prophet is not a prophet. O He profeta said não é um that. You see, profeta. the apostle is fake. O The apóstolo é falso. ministry is fake. The pastor is fake. Pastor Everybody's é fake. falso. How Tudo about é you? falso. Are you fake? E sobre você, você é falso? Think about it. Pensa. Are you faking or are you being real? Você está fingindo ou você está sendo real? Because the presence of God Porque a presença de will change Deus you forever. vai te mudar para sempre. Don't give me other story. Não me dê outra história. I do not accept another story. Eu não aceito outra história. Because if I say that God doesn't change, Porque se eu digo que Deus não muda, what I'm telling you is that God is a liar. então o que eu estou te dizendo é que Deus é um mentiroso. And he is not son of man that he can lie. E ele não é filho do homem para mentir. Amém. That's the problem in many places. E esse é o problema em muitos It's not the lugares. move of God. It's not the anointing. Não é o mover de Deus, não é a It's unção. people willing to change. É You have pessoas to be willing. dispostas a You mudar. have to be willing to change. Você tem que estar disposto a mudar. Now, everybody ask me, E as pessoas me perguntam, today you're a different person. hoje Today você you're é a uma different pessoa person. diferente. I went through deliverance, yes. Eu passei por libertação, sim. Deliverance is good, yes. Libertação é bom, sim. But I went after the presence of God. Mas eu fui para a presença de Deus. I prayed, I fasted, Eu I orei, eu dedicated myself to jejuei, Him, I surrendered all to Him. eu rendi tudo a When Ele. people were going to the churrascaria, I was home fasting. Enquanto pessoas estavam indo para a churrascaria, eu estava em casa And jejuando. they called me crazy. E eles me chamavam de louco. Too much. Ah, too much, é muito. Too much. Exagerado. But look what I'm at today, and some of them are. E olha onde eu estou hoje e onde alguns deles estão. So again, God is not a magician. Deus não é mágico. Not in terms of transformation. Não em termos He de can do transformação. Ele pode fazer He can milagres. set people free. Ele pode He libertar can heal the pessoas. sick. Ele pode curar But o enfermo. still not your process of transformation. Mas continua não tendo o seu processo de transformação. Transformação é uma decisão também. Yes. It is a decision. Yes, Mudança it's de a atitude. decision. Now watch this. Então veja isso. The rebellion says, Os rebeldes dizem, I will not do it. eu não vou fazer. I will not do it. Eu não vou fazer. The stubbornness says, O teimoso diz, I will do my way. eu vou fazer do meu jeito. So if you have both, Se você tem os dois, you're not going to do it, você não vai and fazer. you're going to do anything in your way because E it's not você going vai to fazer work. do seu jeito. Wow. Yes. Yes. Você acha que fazendo do seu jeito você está obedecendo e não está. Tô perdendo tempo. You, De vez em quando faz. Yeah. Give your nuggets. now we see that in Acts chapter 9, verse 4. Então nós Now, vemos isso em Atos, capítulo 9, versículo 4. Saul fell down onto the ground, Então Paulo, ele Caiu. Caiu no Saulo chão. caiu. and he heard a Saul voice caiu which no said chão. to him, E ele ouviu uma voz que dizia a ele, Saul, Saul, Saulo, Saulo, do you fight against me? That's the translation. você está lutando contra mim? Essa é a tradução. Paulo, que me persegue. Saul, Está sentindo mais forte. Que me persegue. why are you fighting against me? Por que você está lutando contra mim? You know, rebellion is fighting against God. Rebelião é lutar contra Deus. Guess what's going to happen? Sabe o que vai acontecer? You lose. Você vai perder. É, com certeza. You're going to lose 100%. Você vai perder 100%. Yes. Yes. Not a 50, 100. Não You're gonna lose it all. 50%. I know people that are rebellious. God took everything from them. Eu conheço pessoas que são rebeldes e Deus tirou tudo deles.
until they recognized, até eles reconhecerem. and repent. What is repentance? Do you know what A repentance se arrepender. O que é arrependimento? Você sabe o Repentance que é is not arrependimento? feeling sorry. Arrependimento não é se It's not sentir, crying. desculpa. It's not ripping your clothes. Não é rasgar a sua It's not roupa. screaming. Não é gritar. It must come from your heart. Tem que vir do seu coração. Because when it comes from your heart, Porque quando vem do seu it coração, will affect your outside. vai afetar todo o seu ser.